Vou te contar uma história que eu já contei em outro vídeo, falando sobre disciplina. Quando eu estava para tirar a minha carteira de motorista, eu fiz todas as aulas e infelizmente eu reprovei. Por quê? A única coisa que estava pegando para mim era o ponto da embreagem. Eu não conseguia saber exatamente qual era o ponto certo. Às vezes eu acelerava demais e pisava de menos na embreagem, ou pisava mais na embreagem, menos no acelerador. Eu não tinha essa ideia do pontinho. E eu reprovei. Eu cheguei para alguns amigos da empresa onde eu trabalhava e falei: rapaz, eu reprovei, eu estou sem saber o que fazer e eu preciso fazer esse teste, eu vou ter uma segunda chance. Eu paguei pela reprova. E como que eu vou fazer? Eu preciso de uma rampinha pequena, que seja só uma rampinha para ficar treinando o pontinho da embreagem. E esses amigos da empresa pegaram, me colocaram no carro e me trouxeram para um lugar assim, onde eu vou mostrar para vocês agora. Nessa rampinha aqui, uma rua que tem uma caída muito grande. Eu vou descer ela para você ver. Aqui, ó, já é descido já. E eles me colocaram nessa rampa aqui, eu queria uma rampinha, eles me deram uma rampona, me deram uma rua. Olha só ao quanto que a gente está descendo, e pararam o carro exatamente bem aqui, né? Então aqui eu tinha que treinar o ponto da embreagem. Se eu acelerasse, ele subia um pouco mais, e era uma subida muito íngreme aqui. Se eu perdesse o ponto, o carro descia de ré até lá embaixo. Olha só. Então olha a descida que é essa rua aqui. E eles me treinaram aqui. Eles poderiam pegar uma rampinha mais leve, uma rampinha normal, que fizesse o carro descer se eu errasse, mas aqui não, aqui era diferente. Se eu errasse, o carro praticamente despencava lá de cima e vinha descendo aqui, me dava um desespero, que ele descia de ré aqui. Não tinha esses carros aqui na época, isso deve ter mais ou menos uns 9 a 10 anos. E olha só o tamanho da rampa, né? Olha o tamanho da rua. E o carro ficava exatamente aqui assim, ó. Para mim subir era uma dificuldade, mas se eu conseguisse, ele subia mais. Se eu não conseguisse, ele descia tudo isso aqui. E por que eu estou te contando essa história? Eu estou te contando essa história porque eles poderiam muito bem ter me treinado numa rampinha mais fácil. Só que se eu fosse lá para o dia do exame e eles me colocassem numa rampinha um pouquinho mais difícil, eu já teria dificuldade. Então eles me colocaram numa subida íngreme dessa aí, porque isso aí seria o pior que eu poderia enfrentar. Ou melhor, na autoescola eu não poderia enfrentar algo tão grande quanto aquela subida ali. Por maior que fosse a subida, por maior que fosse, não seria tanto quanto essa aí. Eles me prepararam para o pior cenário. O que eu quero dizer para você com esse vídeo? Não adianta você treinar para alguma coisa e colocar mimos nesse treinamento. Ah, eu quero treinar, mas eu quero uma rampinha pequena que seja. Não, você precisa treinar na pior situação que você possa ter. Eu ouvia falar um tempo atrás de um time de futebol que não era da categoria principal, só que eles estavam ganhando tudo, desde da série B e tudo, e depois série A, e veio e chegou ao primeiro lugar. Por quê? Foram questionar por que vocês tiveram um desempenho muito grande na série B e continuaram com esse desempenho tão grande, venceram todos os times da série B e passaram para a série A. E por quê? Aí eles falaram: porque nós somos treinados na pior situação possível, nós somos treinados com times infinitamente melhores do que a gente, para que a gente soubesse qual era a pior situação que a gente ia enfrentar. Certa vez também eu li num livro que um jovem, ele estava participando do time de beisebol da escola dele, e ele sempre passava muito aperto, porque quando as pessoas lançavam a bola, ele tinha que rebater aquilo, e ele às vezes não conseguia rebater com a força total, ou então às vezes ele não conseguia pegar, ou quando acertava não era satisfatório.
e ele falou com o irmão dele que precisava ser treinado, e o irmão dele falou, eu vou te treinar, só que o irmão dele não respeitou a idade dele e jogou de acordo com a idade. Ah, você tem 12 anos, eu vou jogar essa bola com 12 anos. O irmão dele pegava aquela bola e colocava toda a força, como se fosse um adulto, jogava aquela bola, ele tinha muita dificuldade, ele questionou e falou, por que você está fazendo isso comigo? O irmão dele falou, você precisa ser treinado na pior situação, você precisa ser treinado num nível acima, não adianta você treinar no seu nível, porque quando você chegar lá, as coisas, as adversidades, tudo irá estar no seu nível. Você precisa estar um nível acima. Você precisa estar preparado um nível acima. Foi isso que fizeram comigo aqui. Poderiam colocar uma rampinha de garagem, até mesmo na empresa que eu trabalho, tem uma rampinha. Poderiam me colocar numa rampinha, mas não, me colocaram numa rampona. Por quê? Você precisa treinar nesse cenário extremo. Porque se você conseguir o ponto da embreagem aqui, lá vai ser fichinha para você. E sabe o que aconteceu? Eu consegui segurar o carro, o ponto da embreagem, não no primeiro dia, não no segundo, não no terceiro, demorou uns 15 dias, porque ali, embora não pareça, na gravação não pareça, mas é um negócio assim, ó, né? E o carro vai e desce, vai e desce, então com muito custo, quase 15 dias eu consegui segurar o carro ali, ia até lá em cima, parava e pronto, e depois ia saindo no ponto da embreagem e conseguia sair, consegui com muito custo, mas consegui fazer isso aqui. E quando chegou o dia da reprova, né, que chama de a segunda reprova, que eu fui lá, eu passei de primeira com toda a tranquilidade do mundo possível, porque me falaram, não vão te levar num morro igual esse aqui. E realmente, eu cheguei lá, tranquilo, o delegado, quem era, não sei quem era lá da polícia, sentou aqui do lado e nós fomos no carro e chegou uma hora que ele falou, para o carro aqui. A rampinha era mínima, era uma ruazinha de nada. Para o carro, eu parei. Ele falou, ótimo, agora pode sair. Eu coloquei a primeira marcha, acelerei e saí. Normal, pontinho na embreagem, tranquilo. Passei em semáforos, fiz contornos, não teve dificuldade nenhuma. Para mim era a coisa mais normal do mundo. Porque eu já dirigia? Não, porque eu fui treinado para aquilo dali. E mesmo se ele falasse, não, nós vamos pegar aquela rampa maior, nós vamos pegar aquela subida maior, eu ia pensar, e daí? Eu peguei uma rampona de todo tamanho, eu estou preparado para o que der e vier. O que a gente precisa, que eu estou dando voltas e voltas e exemplos querendo te explicar que é, o que a gente precisa é treinar num nível acima, 2, 3 níveis que seja. Claro, não estou falando para você se matar, não é isso. A gente precisa treinar níveis acima, para que quando vier a adversidade, nós estejamos preparados para ela. É isso que a gente precisa fazer, treinar um nível, 2 níveis, 3, não importa, verifica qual o nível que você consegue. Ninguém é melhor do que você para saber o nível que você consegue. Treine níveis acima e você vai estar preparado para o que der e vier. Eu vou, para finalizar esse vídeo, eu vou sair com o carro aqui e eu vou mostrar para você, subindo com o carro, o quão é íngreme essa subida. E quanto a nós, até o próximo vídeo. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic